Boa noite, queridos. Coisa boa estar aqui. Essa igreja amada, tão querida, já é a segunda vez que eu venho aqui trazer a palavra, não é? Louvado seja Deus, que os nossos laços cada vez mais se aproximem no Senhor. Somos uma família, né? Família da fé, família lavada, remida, chamada, agraciada por Deus para receber uma salvação que não merecia. Louvado seja Jesus por isso, não é? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos começar lendo aqui o versículo de número 12. Primeiro Timóteo 4. Leremos o versículo 12 para começar nosso tempo de meditação na palavra. A conferência jovem da Igreja Presbiteriana Vida Nova esse ano é a respeito de como na juventude nós nos tornamos padrão, não é? Como que nós podemos ter um coração diante do Senhor a todo momento, até na juventude principalmente, né? E na primeira palavra ontem do reverendo Paulo, ele disse a respeito da importância de nós não negligenciarmos a energia, a vitalidade, a força da juventude. Depois ele falou a respeito dos dons, não é? Que Deus distribui os talentos que Deus distribui, sendo o Evangelho o maior talento da graça de Deus. Hoje pela manhã vocês tiveram mais uma palavra a respeito desse tema. E agora à noite eu queria tratar com os irmãos a importância de nós estarmos unidos em comunhão, não é? E quando nós olhamos para esse texto aqui, ó, de 1 Timóteo 4,12, diz assim: ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Glória a Deus. Meus queridos, o que eu queria frisar aqui para nós é a importância do jovem entender a essencialidade de ser igreja. E também quero que essa palavra seja uma palavra que alcance todos os irmãos aqui presentes. Que todos possam entender a importância de nós estarmos unidos em Cristo e em comunhão. Porque veja só, esse texto que é o texto base da conferência diz: para que ninguém despreze a mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Não é para se tornar simplesmente um padrão do mundo, para o mundo, né? Não é para que você se torne crente e viva a sua vida lá na sua casa, como um fiel a Deus, sendo padrão para qualquer pessoa fora. Está dizendo aqui padrão para os fiéis. E os fiéis se reconhecem onde? Na igreja, na comunhão dos santos, em que eles são santificados. Então, partindo desse entendimento de que nós não podemos negligenciar o tempo que Deus nos dá, que nós precisamos usar todo o nosso tempo para a glória de Deus, nós vamos aprender da essencialidade de nós permanecermos em comunhão. E eu quero que você vá para outro texto comigo agora. O texto de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 2 até o versículo 5. Filipenses 4, de 2 a 5. Filipenses 4, de 2 a 5. A palavra de Deus diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está
o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te glorificamos porque o Senhor nos chama a estarmos unidos. Unidos no corpo, em Cristo, em comunhão verdadeira, em total cooperação, para que sejamos membros uns dos outros, para que amemos uns aos outros, e para que, por meio de nós, seja visto o amor do Senhor como luz nessa terra. Ajuda-nos, Pai, a ser padrão dos fiéis, padrão de crente, padrão de gente que te conhece, que te ama, de gente que se entrega pelo teu nome, de gente que verdadeiramente morreu para os seus desejos e vive para a tua glória. Se nós oramos, planta em nós essa semente, não permita que Satanás arranque de nós a tua palavra, não permita, Senhor, que o nosso coração se afaste da tua verdade. Faz, em nome de Jesus, a tua obra em nós nessa noite, para a glória e honra do teu nome, no poder do Espírito Santo nós oramos. Amém. Relacionamentos são a base de toda a existência humana. Você já deve ter percebido isso, né? Para a gente nascer, precisa de um relacionamento conjugal, de amor, que multiplica e gera mais uma vida. Para a gente trabalhar, relacionamento também é necessário, não é? Mesmo que hoje os moldes de trabalho estejam sendo mudados, muitas pessoas trabalham em home office e não vão até um trabalho ter cooperação, contato físico, pessoal com outra pessoa. Tem milhares de reuniões chatas o tempo todo, onde você tem que abrir câmera, você tem que conversar, você tem que dialogar, você tem que ficar ali de tete a tete, mesmo que não esteja fisicamente, você tem que ter algum tipo de relacionamento. Trabalho também é relacionamento. Até o motivo de existir o trabalho é relacionamento. Já parou para pensar que trabalho é você receber para solucionar o problema de outra pessoa? Já pensou nisso? O seu trabalho é para isso. O seu trabalho é servir alguém que precisa de um serviço para que o problema dela seja resolvido, para que você ganhe dinheiro e resolva os seus problemas. Percebe como que a vida toda é ao redor de relacionamento? A vida é sobre relacionamento. A gente vê isso nas primeiras páginas da Bíblia. Quando a gente vai lá para Gênesis, a gente vê que o Pai e o Espírito estão presentes lá no capítulo 1, criando todas as coisas, com os seus detalhes, com as suas grandezas. E quando nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 1, nós vemos que o Filho também estava lá. Não está revelado em Gênesis 1, mas em João, capítulo 1, está revelado que o Verbo de Deus, que habitou entre nós em graça e verdade, e vimos Ele como unigênito do Pai, a glória de Deus nele, estava na criação de todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Havia relacionamento. O Deus Trino, Todo-Poderoso, é um só Deus que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Relacionamento. E como se isso não fosse bastante, Deus cria o homem, vê que o homem estava só no jardim, que não havia para ele alguém adequado. Então Deus cria para ele uma mulher. A mulher para que ele tivesse relacionamento, para que ele tivesse união. Uma união a tal ponto que o primeiro poema da Bíblia que Adão recita é: essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Relacionamento. E do relacionamento deles, 2 filhos, e até aqui onde nós estamos. Só que em todo esse caminho nós tivemos um problema, e a gente já sabe disso. Houve uma quebra de relacionamento. Por causa do pecado de Adão e Eva, perpetuamente, até os dias de hoje, lutamos contra o pecado no nosso coração. Pecado esse que atrapalha todos os nossos relacionamentos. Já parou para pensar que os seus problemas relacionais estão inteiramente ligados a pecado seu ou pecado dos outros? E por causa do pecado, os relacionamentos se tornaram uma confusão na nossa cultura, nas nossas famílias. Muitas vezes os filhos não sabem qual é o lugar deles como filhos. Muitas vezes os pais não sabem o seu lugar de pais. Os avós não sabem os seus lugares de avós.
Sogro e sogra não entendem o seu lugar. E essas confusões relacionais causadas por causa do pecado cria tanto problema que aí semanalmente eu, como pastor, tenho que fazer 200 visitas para ir apagando esses focos de incêndio por aí, que vão aparecendo. E quando liga para pastor procurando, pastor precisando de resolver um negócio, a gente já chega lá pensando assim, vai matar. Não é? Porque chega a ligar para a gente, é porque o negócio ficou feio. Relacionamentos. A vida é sobre relacionamentos. Você pode repetir isso comigo? A vida é sobre relacionamentos. Como anda o nosso relacionamento como igreja? Como anda a nossa vida como povo de Deus? Como fé em Cristo? Quando a gente olha para esse texto vai ensinar para nós 4 importantes princípios, tá? E esse tema tem tudo a ver com a conferência, porque nós precisamos entender que quando nós não negligenciamos a nossa mocidade, quando nós temos em mente que a nossa energia, o nosso tempo tem que ser investido para a glória de Deus, que nós temos talentos para compartilhar na igreja, nos relacionamentos, nós precisamos entender o que nos espera. Sabe o que te espera? Exercitando para a glória de Deus a sua vida, os seus dons, os seus talentos na igreja, sabe o que te espera? Além de glória final, durante o processo, sabe o que te espera? Problemas. Problemas. Talvez não era isso que você queria ouvir, né? Talvez você queria ouvir glórias e alegrias e vitórias e muitos frutos, mas eu quero trazer uma realidade, principalmente para os jovens, que são mais emocionalmente frágeis, geralmente, o entendimento para vocês. Assim como eu já fui jovem, hoje não sou tanto mais, queria ser, mas não sou tanto. Mas como eu já fui jovem e sei o quanto eu era inconstante no meu tempo de juventude, eu sei que para vocês essa palavra é importante, mas ela também é importante para todo o resto da igreja. Que talvez é jovem na fé, que talvez já não habita mais num corpo de jovem, mas a alma continua jovem, amém? Primeiro princípio que esse texto nos ensina é que crentes se desentendem. Sabe, a gente quer fingir que isso não existe, né? Mas crentes se desentendem. Quando a gente olha aqui o versículo 1, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Veja, vamos descobrir rapidamente aqui quem era Evódia e quem era Sintique. Quando nós olhamos lá em Atos capítulo 15, até o capítulo 18, você vai ver que lá é onde Paulo ele começa a pregar e algumas pessoas que eram de Filipos começam a crer no Evangelho e elas voltam para Filipos e lá elas começam a pregar o Evangelho e se forma uma igreja que Paulo nem foi lá plantar. Paulo pregou, Lídia leva essa palavra e outras pessoas vão se convertendo. Mas, segundo o texto bíblico, Evódia e Sintique eram servas de Deus que cooperavam com o apóstolo Paulo com respeito àquela igreja. Então veja que coisa espetacular. A igreja de Filipenses tinha pastor. Tinha pastor. E quando nós olhamos aqui esse texto, nós podemos perceber que haviam 2 irmãs, mulheres de Deus, que eram líderes espirituais naquela igreja, no sentido de serem mulheres preeminentes, cooperadoras, auxiliadoras, mulheres que estavam auxiliando Paulo, em nome de Cristo, a cuidar e a pastorear a igreja. Primeira lição que a gente pega aqui para nós, para aplicação para o nosso coração, é que pastor não pastoreia a igreja sozinho. Não. Hoje eu sirvo em uma igreja onde nós temos 420 membros. Nós somos 2 pastores integrais servindo a igreja. Você acha que dá para cuidar de todo mundo? Você acha que é possível eu todos os dias conseguir visitar todo mundo? Eu já fiz até conta para saber quanto tempo demora para eu e o outro pastor conseguirmos ir uma vez na casa de cada irmão. Quase 3 anos. Visitando um por dia. Falando aí, segunda, sábado e domingo, porque segunda-feira folga pastoral, para a glória de Deus. Sábado e domingo, dias que nós estamos servindo mais atuantes
né, nos trabalhos da igreja. A gente passa o tempo todo na igreja nos finais de semana. Então, irmãos, pastoreio não é só o pastor que faz, é a igreja toda. Quando a gente percebe que tem um irmão sumido, o que a gente faz? Manda uma mensagem. Mas nós vivemos um tempo de relacionamentos tão quebrados e relacionamentos tão rasos, que nós não nos importamos com as pessoas mais. Olha o abismo que existe. Eu estou falando que no nosso tempo, nós temos tido problemas porque nós não nos importamos com pessoas. Naquele tempo, Evódia e Sintique estavam servindo tanto a igreja que estava gerando problema por servir demais. Porque estava criando partidarismo na igreja. Um grupo gostava mais de uma, outro grupo gostava mais de outra. Iam mais no grupo familiar, na casa de uma, gostavam mais quando o culto era na casa da outra. Percebe como que a lacuna está longe do que nós vivemos hoje? Nós precisamos reavivar no nosso coração, com a bênção e graça de Deus, o cuidado relacional. Nós precisamos de relacionamentos profundos, irmãos. Não dá para a gente ser uma igreja que cada um senta no seu banco e ninguém está nem aí com a vida de ninguém mais, não. Não dá para ser assim. O texto ensina para nós que essa igreja estava tão próxima que gerava problema. E às vezes nós estamos distantes uns dos outros porque a gente sabe que vai gerar problema. Imagine aí uma casa de porco-espinho. Né? Imagine que viva 5 porcos-espinhos naquela casa. Naquela toquinha. De vez em quando um dá uma espetada no outro, não dá? Mas no inverno, se eles não forem para a mesma toca, o que vai acontecer? Vira presa. Fica doente. Animais ficam doentes. Isso é uma coisa interessante que eu estava lendo. Não tem nada a ver isso aqui, tá? É o pensamento intrusivo. Eu estava lendo que a gripe veio do macaco. Aí outro dia eu estou lá em casa e começou a chover bastante esses dias. E lá perto, nós moramos perto do parque ecológico. E a minha filha virou para mim e falou assim: papai, os macaquinhos devem estar tudo molhando. Eu não sei por que ela lembrou disso, é outro pensamento intrusivo dela. E eu estou falando isso por quê? Porque a gente pensa que ficar junto é só o que gera doença e não é. Ficar separado também. Principalmente para o povo de Deus. Quando eu dou o exemplo do porco-espinho, eu estou falando que ficar junto às vezes machuca, mas ficar separado gera dor, gera doença. E talvez doenças incuráveis. Paulo, ele está tratando, dizendo: olha, eu rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Tenham uma mente só no Senhor, minhas filhas. Eu sei que vocês estão assim porque vocês servem muito. Porque vocês amam muito o povo de Deus, a igreja de Deus. Mas segura a onda um pouquinho. Esse é um problema que eu estou doido para viver na igreja. Sabe, de chegar para a irmã e falar: irmão, dá uma segurada aí. Você está animado demais, cara. Não, pastor, mas vamos orar, vamos sair, vamos evangelizar, vamos fazer. Meu Deus, não, vamos então. Aí ia virar 2 problemas, eu e ele. Nós precisamos entender que na igreja vai ter problema. É natural. Pessoas em relacionamentos geram problema. Mas é tão interessante porque Paulo, quando ele vai tratar, ele vai falar dessa igreja, ele fala que essa igreja é a coroa da sua glória. É uma igreja que era tão amável, tão bondosa, a igreja de Filipenses, que era a coroa da glória dele. Ele olhava para o ministério dele e a primeira coisa que ele se lembrava, depois de Cristo, era a igreja de Filipos. A igreja de Filipos, maravilhosa, igreja boa, gente crente, gente que serve, mas gente que tem problema. Às vezes na sua igreja vai ter problema, sabia? E eu queria te falar uma coisa para encorajar seu coração. Não desista por causa dos problemas. Não desista por causa das dificuldades. Essas dificuldades, elas existem na igreja, não é para a morte. Não é para a destruição da igreja. É para amadurecimento. É para crescimento. É para a glória de Deus. É para a santificação nossa. Em segundo lugar, além de entendermos o princípio de que crentes se desentendem,
o desentendimento na igreja não é um problema só de uma ou duas pessoas, não. O desentendimento da igreja é problema de toda a igreja. Veja o que o versículo 3 vai dizer. Isso é muito importante. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Também com Clemente, com os demais cooperadores meus, os nomes se encontram no livro da vida. Então veja que coisa interessante. Esses aqui eram crentes de verdade. Paulo, ele está assinando embaixo dizendo, eles são salvos. O nome deles, o nome delas, desses cooperadores está no livro da vida. Mas eles ainda são pecadores. Mas eles ainda têm problemas relacionais. Mas eles ainda precisam ser aperfeiçoados. Então eu peço a ti, ó companheiro de jugo, e essa mensagem que está sendo enviada para o pastor da igreja. A você, meu irmão. Acompanhe essas duas. E acompanha Clemente também. Não deixa ele de fora desse acompanhamento, não, porque está precisando, eu estou sabendo. Acompanha. Sabe, às vezes a gente recebe uma mensagem do pastor, e você fala, ixi, é problema. O pastor me mandou um bom dia, 7h30 da manhã. Nossa, é pepino, certeza que é problema. Ou manda 10h30 da noite, boa noite, irmão, tudo bem? Ou seja, não está bem. Essa hora o pastor manda mensagem, não está bem não, tem problema aí, tem coisa para resolver. Ao invés de nós nos sentirmos cuidados, ao invés de nós nos sentirmos agraciados, eu estava compartilhando isso com o pastor Paulo ontem, ele perguntou, é muito diferente o pessoal daqui para o Espírito Santo, para São Paulo, se você já conheceu? Eu falei, meu irmão, é diferente demais. Eu sou de Conselheiro Pena, é ali na borda, quase no Espírito Santo, bem pertinho. E eu falei com ele, lá o pessoal sai no tapa para receber visita de pastor. Mas é briga mesmo. Quando tem duas pessoas da mesma igreja fazendo aniversário no mesmo dia, uma já manda convite uma semana antes para garantir que o pastor vai na casa dela orar por ela. Que vai comer, vai fazer questão de comer um bolinho com ele. É desse jeito. Aí aqui não é assim não. Pelo menos lá na minha igreja não. Eu reclamei outro dia, ué. Eu já estava pastoreando a igreja há 7 meses, eu tinha ido em um churrasco. Isso é um absurdo. Falasse tipo um negócio desse. Velório eu já tinha feito uns 12, mas churrasco que é bom, só um. Eu falei, irmãos, vamos equilibrar esse negócio. Para cada velório um churrasco, de comunhão, de alegria, não é? Cuidado, pastoreio, amor uns pelos outros, cooperação. Paulo manda mensagem e fala, olha, cuide, pastor, delas, pega Clemente também, leva com você. Trazendo a ideia de que a igreja vai ter problema e que o desentendimento não é de uma pessoa só. Quando duas pessoas na igreja se encrespam, estão discordantes, é o problema da comunidade toda. Da comunidade toda. Uma outra coisa que eu percebi é o seguinte, o nosso carinho, o nosso zelo pelos casamentos das igrejas tem se tornado cada vez mais escasso. Eu tenho percebido que quando quando os jovens vão se casar na igreja, você vê muitos membros das famílias deles lá, mas membros da igreja você vê poucos. A igreja não exulta mais, não se alegra mais com o casamento no seio da igreja. É uma coisa qualquer. Não é uma coisa qualquer. É mais uma família sendo formada. É mais um núcleo do reino de Deus, que daqui a pouco vai frutificar, vai gerar filhos. E esses filhos vão ser membros dessa igreja. Devia ser festa para 3 dias quando a gente casava na igreja. A gente deveria se alegrar tanto, porque o reino de Deus cresceu. A falta de relacionamentos profundos tem nos mostrado quando nós precisamos melhorar. Igreja vai ter problema. Crente desentende. E o desentendimento é de todo mundo. O último argumento que eu quero usar para mostrar que esse desentendimento e todo desentendimento na igreja é a respeito de todo mundo, é quando nós olhamos que essa carta seria lida publicamente. Sabia disso? Essa carta do apóstolo Paulo era levada até a igreja de Filipos, e lá o pastor pegaria a carta
e leria a carta para a igreja. Adivinha quem que ia estar sentado no banco? Evódia e Síntique, e Clemente, e todos os outros. Todo mundo ia estar sentado no banco. E o apóstolo Paulo com essa palavra maravilhosa. Como que você se sentiria se na pele delas? Você ia falar assim, não precisava disso tudo, né? Já está resolvido, já entendi o recado. Queridos, nós precisamos aprender que problema comunitário não é de um, não é de dois, é da igreja toda. Isso nos ensina que nós também não podemos esconder problemas comunitários, problemas relacionais na igreja. Nós precisamos resolver as nossas mazelas, irmãos. Às vezes temos irmãos na igreja, famílias que não se falam há anos, por causa de uma brincadeira com um time de futebol favorito. Não vou falar do Galo, não, pode ficar tranquilo. Às vezes as pessoas se desentendem por futebol, só porque o pastor é flamenguista. Irmãos, nós precisamos aprender a resolver os problemas. A gente sabe dentro do nosso coração que as coisas não estão bem com aquela pessoa, mas a gente finge que não tem nada. Sabe qual é o nome disso? A Bíblia dá nome para isso. Raiz de amargura. Sabe o que a raiz de amargura faz? Ela planta no seu coração, cada vez mais profundo, tristeza, dor, rebeldia, desentendimento. E sabe o que isso tudo gera? Doença. A igreja adoece. Os relacionamentos adoecem. A igreja se divide. Uns vão para outras igrejas, outros abandonam a fé porque a igreja é tudo igual. Meus irmãos, jovens, guardem o coração de vocês. A igreja vai ter problema, mas os nossos problemas precisam ser tratados. Não finja que eles não existem. Trate eles. Terceiro ensino que esse texto traz para nós é que nós temos aqui a melhor prevenção para a comunhão. Olha o que vai dizer o versículo 4. Ele começa dizendo, eu peço a Evódia e Síntique que pensem concordemente no Senhor, peço que você auxilie elas, coopere para que elas pensem de maneira concordemente. E aí do nada Paulo fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não parece fora de mão essa conversa? Ele começa dizendo que está com um problema, que é preciso resolver o problema, e depois ele fala, alegre-se no Senhor. Parece controverso. Quem está com problema se alegrar é estranho, não é? Mas há um motivo muito claro aqui para nós. E a verdade é que esse texto bíblico está nos ensinando que quando nós estamos satisfeitos, os problemas ficam pequenininhos e rápidos são resolvidos. Não é verdade? A minha esposa ela me deu um apelido muito carinhoso de Shrek. Num momento muito específico do dia, geralmente quando eu estou com fome. Quando eu estou com fome, irmãos, é muito difícil. Às vezes um negócio fora do lugar, e minha filha gosta de muitas coisas fora do lugar lá em casa. Eu olho e falo assim, mas não é possível, essa menina não aprende. Aí eu pego o carta de novo, depois ela joga, eu pego o carta de novo, a Jéssica vira e fala assim, amor, peraí, passa um cafezinho ali para nós. Ela já entendeu como me ajudar. É só me dar o que comer. É só encher a barriga do dragãozinho que vai ficar tudo certo. E nós, homens, entendemos disso também, não é? Quando a gente sabe que a TPM está ficando próxima, a gente já compra chocolate. A gente já evita falar mais de 50 palavras no dia, porque alguma ela pode pegar e falar. E eu sabia que você estava querendo jogar na minha cara. Mas não é sobre isso, a gente nem estava pensando nisso, né? Quando nós estamos satisfeitos, os problemas são pequenos. A insatisfação é um pecado terrível na nossa vida, irmãos. E ninguém melhor do que os jovens para saber o que é insatisfação, não é? A gente está insatisfeito com o corpo que a gente tem. A gente está insatisfeito com o cabelo que a gente tem. A gente está insatisfeito com as roupas que a gente veste. Nós estamos insatisfeitos com a família em que nascemos. A gente até finge que não às vezes, sabe? Mas você bem que pensa, cara, eu podia ter uma família um pouquinho mais rica, né? Pô,
Não é só, não é só jovem, é verdade. Tipo, poxa, sabe, qualquer dificuldade era só para ser herdeiro, estava tudo bem, não é? É o sonho de muita gente. É. Queridos, nós precisamos lutar no nosso coração contra a insatisfação, porque senão a vida sempre vai ser preto e branco. Não vai ter cor, não vai ter alegria. Olha o que Paulo está dizendo. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se nós não estivermos com o coração alegres em Deus, nós vamos viver insatisfeitos. Você já ficou perto de gente insatisfeita? Não é? Dá um ascozinho, não dá? Dá cheirinho ruim assim, né? De carnicinha. Você fala, nossa, mas que murrinha essa pessoa, né? Tudo reclama. E a gente tem gente assim na família, né? Você fala assim, nossa, vamos fazer uma viagem? A pessoa fala, vamos no meu carro. A pessoa, o seu carro? Seu carro é meio apertadinho, né? Você fala assim, ordinário. Estou carregando de graça ainda, tá? Reclamando do meu carro. Tem gente que é assim. Tem gente que você faz um almoço maravilhoso para a pessoa. Aquele almoço gostoso. Tá chegando, já já, Natal tá aí. Nossa, uva passas no arroz. Ai, coisa insuportável. Tira a uva passa, abençoado. Bota para o lado. Olha para o peru assado. Entendeu? O lombo recheado. Entendeu? A caçar arroz também em Natal. Pelo amor de Deus, me ajuda. Não aprendeu nem a aproveitar o melhor da vida. Você consegue perceber? Insatisfação. Tem gente que vive insatisfeito. Mas sabe por quê? Às vezes a gente vive insatisfeito? Porque a gente não se alegra em Jesus. Porque Cristo está longe da nossa vida. Porque a gente não tem prazer naquilo que Cristo põe nas nossas mãos. Porque tudo que acontece conosco, a gente pensa que é tudo porque fulano fez aquilo, tudo porque isso aconteceu, tudo porque eu errei naquilo, e Deus não tem misericórdia. Irmãos, tenham misericórdia. Eu rogo a vocês, pensem concordemente no Senhor, em serem alegres, em serem satisfeitos. A gente sabe de onde vêm os problemas no meio de nós, vem do pecado. Mas a gente sabe de onde vem a união. Vem da morte de Jesus Cristo na cruz por mim e por você. E você não precisa de mais nada do que isso para se sentir satisfeito plenamente. Quem aqui pode olhar para Cristo rasgado no madeiro por causa do pecado nosso e dizer que falta alguma coisa? Você pode apontar uma coisa que falta na sua vida, olhando o Filho de Deus rasgado na cruz por causa de você? Tem alguma coisa que te falta? Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada. Sabe por que Davi diz essas palavras? Porque Davi aprendeu que se o Senhor for o nosso pastor, de nada nós temos falta. Então você que está tendo no seu coração aí, sentindo que está te faltando algo, abandona isso hoje. Larga esse negócio. Não tem nada te faltando não, filho. Se está te faltando de verdade, peça a Deus. Descansa nele, Ele vai te dar. Eu já vi Ele fazer isso tantas vezes, na minha vida. Certa vez, estava lá em casa fazendo um almoço, e Jéssica, minha esposa, está assim. Nossa, feijão tropeiro, faltou uma couvezinha picada fininha aqui. Nossa, né? Ela falou isso comigo, eu olhei para ela e falei, nossa, amor, faltou mesmo, né? Campainha tocou. Vai eu lá na porta, receber a irmã que foi nos visitar. Ô pastor, catei umas couves lá no quintal, trouxe para vocês. Ela morava do outro lado da cidade. Ela andou a cidade inteira para trazer couve para nós, antes da gente sentir falta. Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Viva satisfeito em Jesus. Tem algum impossível para Jesus? Tem algo grande demais que Ele não possa fazer? Se você precisa de verdade, crava o seu joelho no chão e pede.
Porque quem pede, quem busca e quem pedir, receberá. Está vendo como é que você sabe? É só viver. O último ensino que esse texto traz para nós é que esse relacionamento da igreja, mesmo com dificuldades, com atropelos, com discordâncias, se nós buscarmos satisfação no Senhor, esses relacionamentos vão ser transformados em relacionamentos tão saudáveis e abençoadores que vão ser luz para o mundo. Veja o que o versículo de número 5 vai dizer. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Nós precisamos entender que a igreja tem problema, que o problema é uma questão para todo mundo resolver, que nós devemos resolver isso buscando satisfação e alegria em Jesus, e que fazendo isso nós vamos ser sal e luz para essa terra. Vamos ser testemunho para todos os homens, porque a nossa moderação, a nossa maneira de tratar, o nosso cuidado, o nosso zelo uns pelos outros vai ser conhecido pelo mundo. E às vezes esse cuidado está precisando ser conhecido dentro da nossa casa. E essa moderação às vezes está faltando dentro do nosso lar, entre marido e esposa, entre filhos e pais. É assim, meus queridos. Às vezes nós precisamos tomar conta do nosso lar para ser luz de verdade. O que é lá dentro da sua casa, e só você sabe isso, o que é lá dentro da sua casa está dificultando a unidade familiar? Se você me disser que o problema é o outro, eu já encontrei o problema real. O problema é você. Ô, pastor, mas meu filho é assim. Quem que educou? Ah, mas minha esposa é assim. Quem que mandou você casar com ela? Ué. Pastor, mas meu marido... Não. Para com isso. Ele não mudou depois que casou, não. Para com essa ladainha, porque você via todos os sinais antes. Casou porque quis. Estou mentindo? É assim, irmãos. Mas todos precisamos mudar. Explica a situação. Explica saber que vai ter problema. Não justifica. A justificação para o crente está em Cristo. Está no perdão, está no cuidado, está em ter moderação dentro de casa para cuidar e ser luz do lado de fora. Para todos os homens. Muitas igrejas não crescem porque os crentes não cuidam da moderação. São imoderados para tudo. Não tem moderação. Crente que gasta mais do que pode, se endivida, o nome fica sujo na praça, todo mundo descobre. Mau testemunho. Crente que dá calote. Mau testemunho. Crente que quando está na igreja é um santo. Vai ver um jogo de futebol junto com ele. Só não chama o juiz de santo. De resto, tudo xinga. Crente que num dia como hoje, final de futebol, ao invés de estar na igreja, aprendendo a palavra que leva para a eternidade, está lá no estádio, passando raiva. Bem feito. Temos lá na minha igreja que foi. Domingo está logo aí. Domingo que vem eu encontro. E aí, como é que foi o jogo? Péssimo testemunho. O dia do Senhor é o dia de nós conservarmos nosso coração para Deus. Não tem jogo no mundo que é relevante o suficiente para abrir mão disso aqui, não. Não existe. É Jesus, irmãos. É o centro da vida. E eu quero finalizar esse texto dizendo que, enquanto o mundo todo tenta criar uma união em vários aspectos, a gente vê isso em time de futebol, né? Eles tentam criar uma união ali entre as torcidas organizadas. A gente vê, por exemplo, em esquemas políticos, como a Organização da Nação Unida, a ONU, que tenta criar um equilíbrio entre as nações, né? Evitar guerras e tudo. E a gente vê que eles são
completamente equivocados e eles não conseguem promover a união. Promove mais desunião do que união. Não é assim? Quando nós olhamos para a igreja de Deus, ela está o tempo todo promovendo união. Uma união com falhas, mas uma união em Cristo. E se nós estamos unidos em Cristo, nada nos separa. Essa união aqui, irmãos, ela é mais forte do que a sua união de sangue. Você sabia disso? Você trata essa união assim? Vou te explicar. Eu não estou dizendo que a sua família de sangue não é importante. Você tem responsabilidade com eles, tá? Que fique bem claro. Eu estou te dizendo que a família que vai viver a eternidade com você é essa aqui, ó. Essa aqui é a família eterna. Essa aqui é a família da glória. É esse aqui que é o povo que professou Cristo e vai estar na eternidade. Tem um monte de parente seu que vai para o inferno, sabia? Porque não professa Cristo, porque não recebe o Evangelho, porque não permite que Deus transforme a vida. Mas essa família, você gosta ou não? É a que vai estar na glória, na eternidade com você. Nós precisamos, como igreja, entender que nós somos membros uns dos outros. Quando um tropeça, todo mundo tropeça. Sabe? Quando um peca, todo mundo sente a dor da agonia do pecado. Quando um se alegra, todos se alegram. Nós precisamos disso na nossa vida, porque é assim que Cristo vivia. Cristo, quando ele chegava em um lugar e um servo dele estava sofrendo, ele chorava junto. Vocês se lembram de Lázaro? Marta, Maria. Lázaro havia morrido. Cristo vai até lá e Cristo amava muito aquela família porque sabiam que eram servos de Deus. Quando falam que Lázaro estava sepultado, ele chora. Menor versículo bíblico. Jesus chorou. Mas pouco tempo depois, quando ele estava para partir, e Maria quebra o vaso de alabastro, aquele nardo puro, e derrama sobre ele, apesar da dor, ele diz a quantidade de alegria que havia no coração dele. O que ela fez por mim, todas as nações saberão. Porque ela me embalsamou para a morte. E ainda assim o nosso mestre pôde encontrar graça naquele momento de dor. Família, corpo, uns pelos outros. Eu quero te encorajar a perceber a importância da comunhão na igreja. Principalmente você, jovem, que o mundo tem te ensinado a cada vez mais entender que gente é problema. Que ser humano é terrível, que é melhor ter cachorro do que filho. Eu peço a Deus que Ele plante no seu coração que isso tudo aí é mentira do diabo. Gente, é bênção. Filho é glória do Senhor. Família é alegria. Família é felicidade. Família é compartilhar. Cheio de dores, cheio de crises, cheio de cicatrizes. Mas em todas elas, nos alegramos no Senhor. Amém? Vamos orar? Quero orar por você que está passando por alguma crise na sua casa, na sua família, que está desanimado com a igreja, com o serviço, está desanimado e precisa reanimar o coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos como família diante do Senhor. Nós somos povo do Senhor, Deus. Nós somos escolhidos do Senhor. Nosso nome, por causa de Cristo, está no livro da vida. E nós te glorificamos, te exaltamos por isso. Mas nós pedimos em nome de Jesus, Pai, vem de encontro à nossa igreja. Vem de encontro aqui, Deus, a igreja presbiteriana Vida Nova. Vem cada dia dar vida nova para o teu povo. Vem, Deus, em nome de Jesus, qualificar o teu povo. Vem, em nome de Jesus, criar relacionamentos profundos no meio dessa igreja. Pessoas que se amam, que compartilham, que estão juntos na enfermidade, mas também juntos na alegria, que estão juntos, Deus, nos dias de tristeza e luto, mas também, Deus, estão exultantes no dia de nascimento e vida. Nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão com relacionamentos quebrados,
Oh Deus, conserta essas alianças, refaz essas alianças. Se há, Deus, nessa igreja, pessoas que estão de rosto virado, pensando de maneira não concorde, em nome de Jesus, venha tocar nesse momento. Nós pedimos, venha curar nesse momento. Afadiga o coração e a mente para procurar o outro e pedir perdão e receber perdão. Em nome de Jesus, Deus, faz a sua igreja avançar. Faz-nos alegrar no Senhor e ser luz nessa terra, tendo a moderação conhecida por todos os homens. Porque perto está o Senhor, muito mais do que ontem. Assim nós oramos, glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Amém.